fazer um comentário. Eu ouvi os deputados que me antecederam falando aí do problema do Bolsonaro. Ontem, infelizmente, eu estava em casa ontem à noite, a gente está de castigo, né? E minha mulher, às vezes a mulher não obedece a gente, como se eu mandasse em casa, né? Mas ela estava vendo a Globo, gente. Olha só, Meca, vendo a Globo, a Ivânia vendo a Globo, aquela porcaria. E estava passando o jornal e eu tive a oportunidade de ver o presidente e seus ministros falando sobre o coronavírus. A gente falou e mostrou. Pô, no final, ao invés do repórter falar sobre a necessidade do acautelamento, de evitar aglomeração, o repórter falou da máscara do presidente. É absurdo isso. Pô, numa época que nós estamos pedindo união, colaboração, a imprensa fica com politicagem barata, falando que o presidente não deveria estar de máscara, que a máscara é para quem está com vírus, não é para quem está com vírus. Ou seja, tudo que ele falou não valeu nada. A preocupação daqueles tranqueiros era falar que o presidente não podia estar usando a máscara, ou se tirou, ou se pôs a mão. Olha, gente, eu tenho vergonha do que acontece no Brasil. Nós temos pessoas morrendo, a sociedade toda isolada, os juízes querendo colocar preso na rua, a população presa em casa, e a imprensa ainda falando mal porque o presidente está de máscara ou está sem máscara. Pelo amor de Deus, é gozação, isso não é sério. Não é sério, a gente se preocupa, a gente trabalha, mas quando a gente vê essas coisas, a gente fica envergonhado de ter uma parte de nossa mídia tão podre assim, tão chula dessa maneira, que ao invés de trabalhar pelo bem da população, só pensa no próprio umbigo, que eles estão apavorados, porque o Bolsonaro falou que vai tirar a grana deles. E eles são tão altruístas que só pensam no próprio umbigo para não falar na outra parte do corpo, porque estão com medo que vão perder grana. Então, fica aqui o meu repúdio a essa imprensa desnecessária, chula, criminosa, porque ao invés de estar trabalhando pela população, estão trabalhando contra a população. Eu repito aqui, eu votei no Bolsonaro tranquilamente e voltarei novamente, bem ou mal, quem gosta ou não gosta, o Bolsonaro é o nosso presidente. Vamos fazer uma presidência ótima para os brasileiros. Vamos deixar o momento da questão política para as campanhas. Nós estamos numa situação de emergência. Esse é o momento de todo mundo trabalhar juntos. Aqui eu falo com os deputados, nós temos deputados de todas as ideologias aqui. Nós discutimos o que é normal, às vezes acaloradamente, às vezes alguns até se exaltam um pouco mais, mas a gente tem uma vivência aqui, um cotidiano tranquilo, porque nós temos que ter tranquilidade. Se nós não tivermos tranquilidade para resolvermos os problemas, quem vai sofrer é o cidadão lá embaixo. Então eu peço a mesma coisa a todos que ficam aí desnecessariamente discutindo se o presidente usa máscara ou não, se fala da China ou não. Nós temos tanta preocupação para nos atermos, estamos perdendo tempo com porcaria. É vergonhosa a situação do Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhor deputado. Retorno a essa tribuna, como eu havia dito anteriormente, a Polícia Militar está trabalhando aí 100% a todo vapor na segurança do estado de São Paulo. Inclusive, muitos policiais sem equipamento, máscaras, sem luvas nas viaturas de rádio patrulha, atendendo todo tipo de pessoa, atendendo todo tipo de contato. Lembrando que esses policiais também estão sujeitos a um contágio e depois até passar para a sua família. Então é muito preocupante a situação dos policiais militares, dos médicos, enfim, de todos aqueles, dos lixeiros, daquelas pessoas que continuam trabalhando pela sociedade. E nós recebemos aqui um e-mail de alguns policiais militares. Ele saúda aqui o meu assessor Roberto e fala o seguinte: sobre a possibilidade, se isso for possível devido ao Covid-19, não está tendo ônibus para nós, PMs do interior. Vou ir ao serviço e retornar ao serviço. Veja se é possível quem for do interior puxar o serviço na cidade que reside. Ou seja, o que eles pedem aqui, para o pessoal que é do interior, parar de viajar e ficar na cidade onde reside. Primeiro, trabalhando ali porque ele vai ser útil na cidade também. Segundo, aumentando a possibilidade de contágio nas suas viagens. E terceiro e principal causa, não tem condução disponível para os policiais. É um absurdo. É um absurdo aqui no estado de São Paulo. No Brasil, o policial militar é uma das poucas profissões que ainda continua totalmente à disposição da população. Ele não consegue ônibus para se deslocar. Aqui nós todos já tentamos projetos aqui para fazer com que se consiga condução de graça para policiais. Existe aí uma norma que só 2 policiais por ônibus, e nós cansamos de ver ônibus viajando vazio e o policial militar
dedão na estrada pedindo carona. É um absurdo, é vergonhoso o policial fardado na estrada pedindo carona. Mas o pessoal aceita isso com normalidade. Já ganha um parco salário, ia falar uma merda, mas é um parco salário, e ainda é obrigado a ficar de carona na estrada com o dedão. Então, aqui um apelo ao governo, para que reveja aí as escalas dos policiais, procurando manter os homens mais próximos de suas cidades, até por esse problema de... Aqui ele fala, em Sorocaba, os ônibus da empresa Cometa estão com frota e horário reduzido, ou seja, os ônibus reduziram, os PMs não. Segundo passou nos jornais da região, com saída de 2 em 2 horas e sem cortesia para os policiais fardados. Absurdo isso. Diminuiu o ônibus, o policial não tem como se locomover e nem aquela determinação, aquela orientação que tem por 2 policiais fardados no ônibus, está tendo agora. É absurdo isso aí. O Vale do Ribeira também, a ilha que faz São Paulo e Iguape, Ilha Comprida, está temporariamente indisponível. A Cometa Itapetininga, São Paulo, só 3 horários no dia. Paraná, com fronteiras fechadas, não deixa os ônibus que servem os PMs das cidades do sul do estado passarem. Então, a situação é essa. A situação da polícia militar é complicada. Estão trabalhando sem condição de locomoverem, sem condição de cautela, até pelo uso de máscaras e luvas. Então, eu solicito aqui ao senhor governador, peço até, senhor presidente, que as palavras sejam encaminhadas ao governador, para que veja essa parte de condução dos policiais militares. E só para encerrar, queria... Obrigado, presidente. Subo aqui essa tribuna no tempo restante. Cumprimento aqui aos deputados, ao público aqui na galeria, dona Neuza, Raiol, dona Cristina e todos que nos acompanham pela rede Alesp. E a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui dessa tribuna hoje é repudiar a fala da deputada Janaína Pascoal, minha colega de trabalho. Quer afastar o presidente? Apresente o impeachment. Mostre um crime de responsabilidade. Ou tire ele nas urnas. Agora, pediu o afastamento do presidente. Porque num domingo, ele no Palácio do Planalto, ele desce a rampa e cumprimenta os seus eleitores, não é de bom tom. Deputada subiu aqui à tribuna ontem e disse: se o governador continuar se reunindo, continuar inaugurando obras, continuar fazendo eventos, vamos pensar no afastamento dele. Mas o presidente não, foi enfática. Tem que ter o afastamento. Não tem. Presidente, sorteia o nosso apoio. Sorteia o apoio dos 57 milhões de eleitores que confiaram o voto no senhor. E garanto que tem muito mais. Quer ser presidente? Dispute a eleição. Ganhe na urna. Ganhe na urna. Agora, é interessante ver aqui a tropa de choque do PT hoje defendendo o deputado do PSL para atacar o presidente Bolsonaro. Paulo Fiorello subiu aqui, passou 10 minutos defendendo a Janaína e atacando o presidente. Esqueceu do Dória. Esqueceram do Dória. Lembrando, dia 8 de março, dia da mulher, 15 mil mulheres, não, 15 mil mulheres aqui no Ibirapuera, na corrida do Dia das Mulheres. Governador, sua esposa, sua equipe, seus pelegos lá. Ninguém deu um pio. Dia 10, 1.300 pessoas na inauguração da CNN. Davi Alcolumbre, Rodrigo Maia. Os pelegos do Dória lá, do mesmo jeito. Ninguém deu um pio. Presidente desce a rampa do Planalto. No domingo, aperta a mão ali de alguns eleitores, de alguns manifestantes que foram lá porque quiseram. Tá aqui, dona Neuza. Lembra muito minha mãe. Várias manifestações, estive com ela, está aqui presente. Tenho certeza que gostaria de estar lá, abraçando, apertando a mão do presidente. Que, lembrem-se todos, fez o teste do coronavírus e deu negativo. Parece que ele está contaminado, passando o vírus para todo mundo. É mentira. Então quer ser presidente? Deixa o recado. Se candidate em 2022 e ganhe na urna, no voto, tem o apoio da população, como o presidente tem. Não é a primeira vez. Vem aqui no Guarujá, passeia em Praia Grande, anda de moto, anda de jet ski, passeia pela praia. Pô, qual o problema nisso? Agora, não dá para pedir o afastamento de um presidente que teve 57 milhões de votos porque ele foi cumprimentar eleitor. A deputada disse aqui, me arrependo de ter votado no presidente. Olha, eu me arrependo de ter dado o meu voto à presidência dessa casa, a deputada. Eu me arrependo, deputado Cauê Macris,
de estar no MP fazendo uma denúncia contra Vossa Excelência, quando a deputada estava do meu lado, deputados, e não assinou a denúncia contra o senhor. Então é fácil manipular as pessoas, é fácil fazer o jogo. Então, cuidado com esse teatro, cuidado, porque não é todo mundo que quer o bem do Brasil. O presidente tem trabalhado, e tem trabalhado muito, muito. Ministro Mandetta, que é elogiado, vejam, olha só, eles conseguem dissociar o presidente do ministro, é incrível, conseguem dissociar o Paulo Guedes do presidente, todos os ministros do presidente, é impressionante, mas quem colocou esses ministros lá? O presidente. Os petistas subiram aqui para falar, para perguntar, o que o presidente fez? Eu digo que o presidente não fez, não roubou a Petrobras, não roubou o BNDES, não mandou dinheiro para a ditadura aliada, parou de roubar, a gente não vê escândalo de corrupção. Estão pedindo afastamento do presidente, por quê? Porque ele apertou a mão de simpatizantes, de eleitores, de apoiadores, num domingo na porta do Palácio do Planalto. E nós temos que falar aqui, ele não foi para o meio da multidão, tinha uma barreira ali física, é só olhar os vídeos, que impedia ele de passar. Então, novamente, quer ocupar a cadeira do presidente? Tenha voto! Voto! Porque o presidente não vai se afastar, continua com o grande apoio da população brasileira e vai terminar o seu mandato e vai ser reeleito. Para concluir, não vai deputado ter afastamento. Muito obrigado, senhor presidente. Penote, senhor presidente.